Olá, muito bom dia. Está no ar o Aparecida Interessa ao Brasil. Vamos juntos nesta quarta-feira, com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, conferir os principais destaques da nossa igreja. E quarta-feira a gente traz a audiência geral do Santo Padre. E dessa vez o Papa Leão XIV abordou o ano litúrgico dentro da Constituição Conciliar sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II. O ano litúrgico é inteso por próprio Cristo, que vive sempre na sua igreja e que prossegue o caminho de imensa misericórdia por ele iniciado nesta vida mortal, com o fim de colocar as almas humanas em contato com seus mistérios e fazê-las viver por eles. E o Papa Leão XIV voltou a manifestar sua proximidade ao povo colombiano após um terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste do país na segunda-feira. E uma solidariedade que também se concretiza por meio de uma ajuda econômica inicial de 100 mil euros enviada pelo Pontífice às regiões afetadas. E estamos vivendo aqui no Santuário Nacional a Semana Vocacional, essa semana especial em que cada um é convidado a olhar para o chamado que Deus tem. E hoje, às 9 da manhã, nós tivemos a Santa Missa no altar central, que foi celebrada e presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, o Dom Mário, que daqui a pouco estará conosco aqui no programa. E a celebração de hoje teve como tema: anunciai com coragem o que eu te ordenar. E durante essa semana a gente segue trazendo histórias de vocação aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Ontem conversamos com uma irmã, trouxemos a história de um sacerdote e hoje é uma história curiosa. É do bispo de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Dom Henrique Aparecido de Lima, que é filho da irmã Sebastiana Onofre Lima, que desde que ficou viúva há mais de 20 anos é freira. E eu convido você a conhecer um pouco mais dessa história comigo. Caríssimos irmãos e irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu, Dom Henrique, bispo da Diocese de Dourados, Mato Grosso do Sul, redentorista, tenho a minha mãe, irmã Sebastiana, já quase 20 anos de vida consagrada. Esta senhora, ela é mãe de 8 filhos, foi casada por quase 40 anos e quando ela tinha 55 anos mais ou menos, ela ficou viúva, né? E quando ela ficou viúva, ela disse para nós filhos, numa reunião em família: filhos, vocês podem ficar com tudo que vocês têm aí. Não era muita coisa, a gente é pobre, né? Eu só quero a minha aposentadoria e a partir de hoje vou cuidar da minha vida, vou ser religiosa. Aquele foi um marco para mim na minha vida, porque naquela idade, não que ela fosse idosa, mas naquela idade, mãe de 8 filhos, casada, muitos anos, já tinha uma estrutura de vida, né, familiar de muitos anos, etc. Tomar uma decisão daquela, para mim, foi assim, fantástica, né? Porém, não foi assustador que a minha mãe, desde muito criança, ela sempre mencionava conosco, com os filhos, ou com as colegas dela, em um bate-papo: eu não queria ter casado, eu queria ter sido religiosa, queria ser religiosa, né? E vai a vida inteira. Então, quando chegou nesse momento, ela tomou essa decisão. E o meu pai, quando estava bem, assim, já no finalzinho da vida dele, ele morreu de câncer, né? Ele disse para minha irmã, uma das mais novas: olha, tua mãe tem um sonho, ajude a tua mãe a realizar esse sonho, que é ser religiosa. Eu achei, assim, olhando, eu já era padre que talvez ela não conseguiria viver a vida consagrada, porque é outro estilo, é outra coisa, é outro jeito. Questão da obediência é uma coisa sistemática, né? Para quem teve a vida inteira a sua vida própria, né? Voltar à vida de ir para a casa de formação, ser obediente, faz isso, não faz aquilo. Mas não posso fazer aquilo. Não, tem que ser isso, aquilo deixa para amanhã, para a semana que vem. Não é fácil, não é fácil. Portanto, que muitos não conseguem ficar tanto no seminário como na vida consagrada, com essa questão da obediência, né? Então, esse foi o processo que minha mãe viveu de forma muito bonita mesmo, né? Então, diante disso, eu quero também trazer uma mensagem nesse mês vocacional para muitas jovens, seja rapaz, seja moças, até mesmo pessoas talvez viúvas, no caso mulheres,
Se tem desejo de ir para a vida consagrada ou para um seminário ser diocesano religioso, né, não espere, vá, faça a experiência. O chamado de Deus ele é contínuo em nossa vida. E não adianta dizer não hoje que amanhã ele vai chamar de novo. Dizer não amanhã e depois de amanhã vai chamar de novo. Porque é o chamado dele. E nós precisamos aprender a responder o chamado de Deus. Tudo faz parte do chamado de Deus. Não deixe de responder o chamado de Deus. Você será muito feliz, como minha mãe e eu hoje somos muito felizes. Como é bonito ver tantas vocações na nossa igreja. E ao longo da semana a gente traz mais histórias para vocês. Amanhã a gente vai falar sobre a vocação matrimonial e também na sexta-feira sobre a vocação dos leigos. Mas chegou a hora de conferir os destaques da igreja no Brasil na nossa parceria com a CNBB. E ele já está aqui nos aguardando, Luiz Lopes Júnior. Bom dia, Luiz. Seja muito bem-vindo. Olá, Gabriele. Bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Bem, o destaque de hoje é o encontro da Comissão Especial para os Bispos Eméritos, que acontece aqui na sede da CNBB, em Brasília, desde ontem. Esse grupo é dedicado a acompanhar os bispos que já deixaram o governo pastoral das dioceses, especialmente aqueles que já completaram 75 anos. O encontro é oportunidade de refletir sobre o trabalho desta comissão e de revisar as iniciativas voltadas para a missão desses pastores que continuam a apoiar o trabalho evangelizador da Igreja no Brasil. Um exemplo desse trabalho é o material que o grupo vai preparar e apresentar na próxima Assembleia Geral da CNBB sobre a vida e a missão dos bispos eméritos. O bispo emérito de Barra do Piraí, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Dom Francisco Biazin, é o presidente da comissão voltada para o trabalho com esses bispos, e ele partilhou sobre o texto que está sendo construído. Vamos ouvi-lo. É um dado muito significativo que 4 bispos eméritos cheguem à idade de 100 anos, né? Significa, de um lado, que o episcopado realmente acompanha os bispos eméritos, né? De fato, cada regional tem um bispo referencial para os eméritos daquele regional. Depois, que as igrejas que nós servimos realmente apreciam a nossa presença. Muitas vezes não podemos fazer nada, mas desejamos ser presença de Cristo Pastor nas igrejas que nós servimos. E, enfim, eu desejo a estes 4 nossos bispos eméritos e, sobretudo, ao Dom Pedro Fedalto, que hoje, né, completa 100 anos, desejamos que vivam na perspectiva da plenitude da vida. Nós não vamos para o nada, nós vamos para a plenitude, para a ressurreição, para a vida verdadeira, para uma alegria sem fim, no encontro com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nosso outro destaque de hoje também é sobre os bispos eméritos. Ontem, o arcebispo emérito de Curitiba, no Paraná, Dom Pedro Marchetti Fedalto, completou 100 anos de vida. Agora são 4 bispos brasileiros que alcançaram essa marca de 1 século. Além de Dom Pedro Fedalto, também são bispos centenários Dom Manuel Edmilson da Cruz, emérito da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará, Dom Hildebrando Mendes Costa, emérito de Estância, em Sergipe, e Dom Heitor de Araújo Salles, arcebispo emérito de Natal, no Rio Grande do Norte. Dom Francisco Biazin comentou sobre esse cuidado que os bispos eméritos recebem nesta etapa da vida e a preparação para a plenitude no encontro com Jesus Cristo. Vamos ouvi-lo. É um dado muito significativo que 4 bispos eméritos cheguem à idade de 100 anos, né? Significa, de um lado, que o episcopado realmente acompanha os bispos eméritos, né? De fato, cada regional tem um bispo referencial para os eméritos daquele regional. Depois, que as igrejas que nós servimos realmente apreciam a nossa presença. Muitas vezes não podemos fazer nada, mas desejamos ser presença de Cristo Pastor nas igrejas que nós servimos. E, enfim, eu desejo a estes 4 nossos bispos eméritos e, sobretudo, ao Dom Pedro Fedalto, que hoje, né, completa 100 anos, desejamos que vivam na perspectiva da plenitude da vida. Nós não vamos para o nada,
nós vamos para a plenitude, para a ressurreição, para a vida verdadeira, para uma alegria sem fim, no encontro com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os fiéis que nós servimos e que já passaram, né? E, portanto, passamos da vida para a vida com a V maiúscula, né? Desejamos que realmente seja os anos preparatórios para este grande, luminoso e alegre, profundamente alegre encontro com a vida sem fim, com o eterno. Então, essa é a preparação que Dom Biazin fala, né, para a vida eterna. Bem, esses destaques com a carta enviada pela presidência da CNBB a Dom Pedro Fedalto por ocasião de seus 100 anos de vida, e outras notícias estão aqui em nosso portal e em nossas redes sociais no @CNBB Nacional. Eu fico por aqui. Até a próxima. Até a próxima, Luiz. Muito obrigada, viu, pelas informações. E aqui em Aparecida, chegamos ao marco dos 100 primeiros dias de Dom Mário Antônio da Silva à frente da Arquidiocese, e é por isso que ele está conosco aqui hoje no Aparecida Interessa ao Brasil. Muito bom dia, é uma alegria receber o senhor aqui, Dom Mário. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aí pela TV Aparecida. E, de fato, uma alegria, primeiramente, por estar aqui na Arquidiocese de Aparecida, na convivência com romeiros e romeiras, no santuário, na proteção desta mãe tão querida. E, Dom Mário, como tem sido, então, esses 100 primeiros dias, o que o senhor já observou, né? Quais são, assim, os principais trabalhos que o senhor acha? Olha, isso aqui precisa de uma certa urgência. Olha, o início da minha missão foi no dia 2 de maio. Eu coloquei para mim uma meta primeira, 3 meses, que já os 3 meses se completaram dia 2 passado. Por isso, hoje, aí a contagem matemática, né? 100 dias. Mas eu pensei assim, 100 dias, para mim, não é apenas a contagem matemática, mas é um novo estilo de missão. Em cada diocese que já passei, exigiu de mim um novo estilo de missão. E isso tem me feito crescer. E de incontáveis graças, né, de Deus na minha missão. Claro que nesses 100 dias já percebi muitas alegrias, muitas riquezas aqui na Arquidiocese e também no santuário, em comunhão com romeiros e romeiras de todo o Brasil. E também algumas necessidades. E as necessidades é que nós sejamos um pouco mais, digamos assim, unidos no processo sinodal que o Papa Francisco nos convidou e que nos convida agora o Papa Leão XIV. E se nós conseguirmos viver essa harmonia no processo sinodal e esse espírito de comunhão em nossas comunidades, igrejas e famílias, os 100 dias se multiplicarão aí incontavelmente. Amém. E o senhor, como estava dizendo, já esteve à frente de diferentes realidades, né? Com migrantes, refugiados. E como o senhor vê essa realidade hoje aqui na Arquidiocese de Aparecida? Porque, querendo ou não, né? Os olhos da igreja no Brasil se voltam aqui para a capital mariana da fé. Olha, é importante a gente reconhecer da alegria de todos que aqui vêm. Incontável aí as alegrias do nosso povo. Mas também encontramos muitas pessoas com dores, né? Com seus dramas, com as suas dificuldades, às vezes até com as suas angústias, mas não sem esperança. Eu acho que o que coroa, né, toda a vida do devoto e da devota de Nossa Senhora é realmente essa esperança. Quem está alegre, de cultivá-la, e quem ainda não está, de buscá-la e encontrá-la aqui no santuário e encontrá-la na história e vida de Maria Santíssima e do seu Filho Jesus. E a gente vê muita essa esperança nos romeiros que visitam aqui a Casa da Mãe, mas a Arquidiocese de Aparecida ela vai muito além do Santuário Nacional, né? Temos aí as outras cidades, Guaratinguetá, inclusive onde tem o Santuário de Frei Galvão, Potim. Como tem sido esse trabalho também em outras comunidades, com as pastorais aqui da Arquidiocese, que a gente sabe que tem vários trabalhos? De fato, o Santuário Nacional é a nossa Catedral Basílica, mas a Arquidiocese tem 19 paróquias e ainda compreende, além dos santuários que você já citou, também a Aeronáutica, né, que é também uma paróquia Nossa Senhora do Loreto. Então eu já tive a oportunidade de atividades, de celebrações, reuniões, visitas em todas as paróquias da nossa Arquidiocese, sendo aqui de Aparecida, Guaratinguetá e Potim, como você lembrou, e também Roseira e Lagoinha, né, que fazem parte da geografia
da nossa Arquidiocese de Aparecida, em comunhão com as outras dioceses da nossa província eclesiástica. Olha, a geografia não é tão grande, mas a intensidade da missão, dos trabalhos, olha, é maravilhoso. Então eu estou muito feliz de estar aqui completando 100 dias, né, com gratidão a todos que me acolheram, me acompanham e me ajudam a vivenciar as alegrias da missão e também os desafios do nosso ministério e do nosso trabalho. E tudo isso na proteção da Mãe Aparecida. Não tem melhor lugar para estar, né, Dom Mário? A gente se alegra também com a presença do Senhor aqui na Arquidiocese e o nosso desejo é que a Mãe Aparecida, Maria, que foi a primeira discípula missionária, continue intercedendo por todo o ministério, por toda a caminhada do Senhor. Eu que agradeço e tudo isso tem nos feito mais solidários. Olha quanta solidariedade do nosso Brasil, está aqui também da TV Aparecida, dos nossos meios de comunicação, de quem vem aqui no santuário, solidariedade com as próprias obras do santuário, mas também com as campanhas de solidariedade, seja para o povo da Venezuela, nossa solidariedade com o povo da Colômbia, né, que sofreu aí o terremoto ontem, e com tantas outras questões que alertam o nosso coração. Ser missionário e ser devoto de Maria, né, a mãe de Jesus e nossa, é ter no coração a alegria, a esperança e a solidariedade que transformam vidas. E falando em mês vocacional, maior exemplo que esse a gente não tem, né, Dom Mário? É o mês vocacional, o santuário aqui na Semana Vocacional, nosso Brasil na Semana Nacional da Família. Um convite, um apelo que Deus faz para mim e para todos vocês. Sejamos seguidores de Jesus, vivendo o Evangelho e semeando a paz. Amém. Muito obrigada, viu, Dom Mário, por sua participação e obrigada também a você que nos acompanhou. Amanhã a gente está de volta com mais notícias da Igreja.